Olá, bem-vindas aos Ciclos e Conexões Somos três vozes. Três histórias. e infinitas possibilidades. Aqui falamos sobre vida, mulher, transformação e tudo que nos conecta. Na conversa de hoje falaremos sobre autoestima. Prepare-se para se inspirar, refletir e se reconhecer. Vamos juntas? Agradecemos também às nossas patrocinadoras e hoje todas nós vestimos lilê com roupas elegantes e confortáveis. O nosso coffee é da Trufé, Gastronomia Inclusiva. E todos os produtos de cuidado para a pele e cabelo são da Anevi Cosméticos Naturais. E o nosso assunto, como a Danusa falou, é sobre autoestima. E aqui nós vamos falar sobre as nossas experiências em relação a esse assunto, que é tão importante e tão emblemático na vida das mulheres. É isso aí. Eu fiquei me questionando, né? O que que é essa tal da autoestima? E eu percebi que antigamente eu tinha assim a sensação de que uma pessoa com muita autoestima era uma pessoa muito soberba, que passava por cima dos outros, que se achava. E claro, hoje eu vejo que era uma visão assim muito distorcida, sabe? Mas eu tinha esse lugar dentro de mim de ficar buscando um lugar de assim humildade. Então eu não queria ser uma pessoa que fosse invejada pelos outros, que fosse muito poderosa e passasse por cima de todo mundo. E aí fui, enfim, abafando assim, talvez minhas qualidades, o meu brilho, para não incomodar os outros, né? Hoje eu, depois de muita terapia, busca por autoconhecimento e o amadurecimento que a vida vem trazendo também, eu vejo o quanto eu estava enganada e o quanto eu me prejudiquei por conta disso, assim. E para vocês? Só uma coisinha, eu acho que todas vamos quarentar esse ano, né? Eu vou. Sim. Olha que marco. Então, no meu caso, eu também tinha essa mesma visão que a Danusa tinha em relação a. Eu acho que até a palavra pode ser, tu usou soberba, né? Mas eu acho que um pouco de arrogância. E eu passei por esse processo também, de ter uma baixa autoestima no nível de chinelo, assim. E na adolescência, eu forcei tanto que eu cheguei num nível de uma arrogância absurda, assim, né? Então, na escola, eu lembro que, enfim, né, a gente fala sobre bullying, essas coisas assim, que acabam destruindo a nossa autoestima, que eu sofri bastante nesse processo, né, nesse período de escola, da adolescência principalmente, né? Ali quando eu tinha 11 anos eu mudei de escola, então para mim foi um período terrível e eu fui para o outro extremo, né? Eu saí do chão e fui lá para cima. Então eu fazia coisas assim que as pessoas odiavam, né? Eu escrevia todos os dias no quadro Ana a Boa, todo dia. E aí depois a gente vai, com a maturidade, encontrando esse equilíbrio, né? Então é ruim não ter nada, mas é ruim achar que eu sou a última bolachinha do pacote também, né? E aí, claro, a gente está falando isso aqui, mas depois a gente vai falar outras coisas referente a esse assunto, como a gente chegou nesse ponto de equilíbrio, né? O que a Ana traz justamente é o que a gente precisa encontrar, é o equilíbrio. E para mim foi que eu sempre ficava assim, eu sempre gostei da minha aparência, e aí eu sempre pensava, mas eu sou bonita, por que que eu não, né, como que a minha autoestima tá baixa? Se eu me considero bonita, eu me olho no espelho e gosto do que eu vejo, né? E aí sempre fiquei com esses questionamentos, e eu entendi que a autoestima não é relacionada somente à beleza, ela envolve muito mais coisas e que principalmente autoconfiança e outros aspectos que aí envolvem de a pessoa se sentir bem, se gostar do realmente o que está sentindo e que é o que vem de dentro, né? Não o que vem de fora. E eu, né, fiquei sempre muito querendo agradar e naquela coisa de buscar o reconhecimento das pessoas e aí e isso também depois de muita terapia, né? Também e busca pelo autoconhecimento, como a Danusa comentou. E aí eu entendi que precisava muito mais conhecimento sobre mim e saber como que era, né? Esse conhecimento
interno, né? Como a Danusa falou, essa questão do autoconhecimento é extremamente importante, né? Então, para mim, foi o que me trouxe esse equilíbrio, o autoconhecimento. Porque sem ele a gente fica nos excessos, porque a gente não sabe nem quem a gente é. Então, igualzinho como a Vivi falou, eu nunca me achei uma pessoa feia. Eu tenho coisas em mim que eu não gosto, né? É, aquela, vamos jogar para jogo, botar para jogo aqui, né? Eu, por exemplo, e isso a gente já pode usar até como dica, né? Para mostrar que é possível resolver algumas coisas são possíveis resolver. Eu vou falar, então agora eu vou jogar aqui duas frustrações minhas. Eu sempre quis ser mais alta, porque atleta, quanto mais alta em vários esportes, melhor. No caso, eu sempre joguei handebol. E para goleira, quanto mais alta, é melhor. Eu não sou baixa, mas seria muito melhor se eu tivesse uns 10 centímetros a mais. Eu não tenho como resolver isso. Então, eu vou compensar de outras formas, treinando muito mais, com maior flexibilidade. Então, a gente compensa de outras formas. Porque eu não tenho como fazer cirurgia para aumentar a perna, né? Não dá, porque daí isso vai me tirar do esporte, que é o que eu queria que... Ou jogar de salto, né? Não vai rolar. Não vai. E aí uma outra coisa é que as minhas pernas, elas são levemente tortas para fora. Tipo jogador de futebol, assim, né? Mas não é assim, oh meu Deus, muito torta. Mas é o suficiente para me deixar frustrada. Então, a solução que eu encontrei foi malhar as pernas para que elas fiquem levemente musculosas e eu não me importe com o que é o fato delas serem tortas. Porque daí eu disfarço com calça, com roupa, com... né? E isso são coisas que a gente pode ir resolvendo, digamos assim, né? É verdade, Ana, tu conseguiu transformar o tal do limão numa limonada, né? Mas isso eu imagino que deve ter te exigido bastante, assim, né? Porque é algo que você tenta compensar, então exige uma força, uma disciplina. Não é todo mundo que tem, então eu admiro isso em ti. Porque eu sempre fui de me esconder, daí não gostava muito do meu corpo, eu sentia assim, que nunca era a mais bonita, então se eu não era a mais, então eu era a menos. Então eu procurava sempre me esconder, assim. E para vocês verem como a autoestima está atrelada também à beleza física, apesar de não ser só isso, né? Eu conheço pessoas assim belíssimas, impecáveis, lindas e que não têm autoestima, né? Para mim tem mais a ver com esse senso de autovalorização e um dos pilares para a gente trazer mais equilíbrio para isso, para mim, além do autoconhecimento, que nem a gente comentou bastante aqui, é o autorrespeito, sabe? Isso, assim, para mim é precioso demais. Você dá um passinho para trás, se olhar, se escutar. Eu tô sendo respeitosa comigo? Essa atitude, esse sentimento tá sendo legal para mim, né? E aí sim, porque se você se balizar às vezes pelos outros, isso tende a não dar certo, né? Então você criar uma bússola interna que vai te trazer essa verdade do que está sendo respeitoso, honesto contigo mesmo, isso realmente, para mim, eu vejo que está funcionando bem, assim, não sempre, é uma busca, né? Mas sempre se questionar, eu estou sendo respeitosa comigo? Eu achei interessante o que a Ana comentou, que é justamente o que ela fez. Ela olhou o que ela não gostava, refletiu como é que eu posso mudar? E aí trabalhou no que poderia mudar, no que pode mudar. Porque acho que é muito isso, assim, de olhar o que a gente não gosta e ver o que é possível e o que não é possível. Por exemplo, a altura é algo impossível, então não tem como trabalhar com isso. Mas o que é possível? Melhorar o desempenho. Então acho que é muito importante isso, que daí vem de encontro com o que a Danusa falou, de autorrespeito e conseguir, né? Vou melhorar então o que está dentro do meu alcance, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, se você pode sonhar, você pode alcançar, mas não é sempre assim, não é para todo mundo, não é um padrão, então vai muito de encontro assim, ah, como que eu sou e o que eu gosto em mim e o que eu preciso mudar, e aí eu vou trabalhar o que precisa mudar. O meu perfil sempre foi mais parecido com o da Danusa também, assim, de, né, ficar mais no background, assim, não. Mas
E aí, com isso, assim, eu comecei também a trabalhar essa questão de me posicionar também, que era algo que era mais difícil para mim, sempre de dizer sim, de fazer as coisas que os outros pediam, de sempre. Não, nunca fui de ir na onda, assim, mas sempre aceitava mais o que as outras pessoas falavam, assim. Então, foi um trabalho de aceitação, buscando, né, me conhecer e trabalhar, assim, essa parte mais de poder ser a ruim, parecer ruim, de não ser a boazinha, a legal, a gente boa, e de estar tudo bem se as pessoas me criticam, se não gostam do meu posicionamento, então de aceitar isso, assim, de não ser o tempo inteiro querida, legal, gente boa. E aí entender que tá tudo bem, se a pessoa não gostou, ela vai trabalhar e é questão dela, mas eu preciso me sentir bem. Esse ponto é muito importante, porque a gente fica nessa questão de agradar as pessoas o tempo inteiro, de querer agradar o tempo inteiro. E ainda mais Ser nós, reconhecida, né, pelo outro. Uhum. e esse reconhecimento do outro, ele é muito mais perigoso, eu acho, do que nós mesmos tentarmos nos reconhecer. Então, isso que tu fala de querer agradar mesmo, eu acho que é muito assim, de pessoas que lidam com pessoas, né? As nossas profissões, né, acabam fazendo isso. Eu fui professora há muitos anos, então a gente tinha que sempre conquistar, conquistar, conquistar. E muitas vezes a gente deixa o nosso eu de lado para conquistar as outras pessoas. E isso foi um dos pontos que me deixou totalmente fora do equilíbrio, porque eu passei uma Ana que queria agradar todo mundo, só que eu sempre fui esquisita em relação às outras pessoas e não conseguia chegar né, nesse agradar todo mundo, porque a gente não consegue agradar todo mundo. E aí eu deixava de ser eu, ficava mais esquisito ainda. Aí quando eu descobri, não, essa sou eu, aí eu fui para aquele nível da arrogância, que aí, eu sou assim mesmo, todo mundo vai ter que me engolir dessa forma, e é isso, acabou, a arrogância no nível máximo, assim. E aí a maturidade veio e trouxe, opa, não é assim, você não precisa agradar todo mundo, mas você também não precisa ser um nojo com todo mundo, ser arrogante com todo mundo, achar que é a melhor, né? Então, colocar a gente nesse ponto de realidade também é muito importante, porque todas nós aqui somos substituíveis. E eu não estou falando isso de uma forma ruim, né? A hora que a gente for embora, vão vir outras pessoas e fazer a mesma coisa que a gente faz, ou até melhor. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de eu não sou a melhor e qualquer pessoa pode me substituir, a gente encaixa no nosso lugar e começa a entender, opa, mas o que eu posso fazer, talvez, para me tornar essa pessoa a melhor, a insubstituível? Porque aqui ninguém é um Ayrton Senna da vida que é insubstituível, né? A gente tem pouquíssimos casos de pessoas insubstituíveis, né? Então, mas o que eu posso melhorar todos os dias para me tornar esse alguém que talvez seja um pouquinho mais trabalhoso de substituir? Acho que a questão não é de ser substituível ou não. Acho que sim, realmente todas as pessoas são substituíveis, mas cada pessoa é autêntica e pode fazer de uma forma que agregue, em que você fique lembrada pelo aquele trabalho, por algo que você fez. Então, o que a questão não é se você vai ser substituível ou não, a questão é como você faz, o que vai agregar, qual é o legado que você vai deixar. Talvez não vai ser algo parece que não é algo grandioso, mas o que você precisa mudar é o mundo que você vive, ao seu entorno. Então, o que você melhorar no seu entorno vai com certeza vai reverberar para muitos outros lugares. Eu sei no que a gente pode ser a melhor de todas. Anota essa. A gente pode ser a melhor pessoa para ser a gente mesma. Gente, não tem ninguém que pode ser a gente, a não ser a gente mesma. Já pararam para pensar nisso? Então, aí vem de encontro com o que a Vivi falou, que é a questão da autenticidade. Se você for uma pessoa autêntica, verdadeira, que se respeite, não tem para ninguém, porque as pessoas aí sim vão se sentir magnetizadas pela tua verdade, porque acho que está todo mundo nessa busca
consciente ou inconsciente, tá todo mundo nessa busca por ser você mesma, por ser o máximo, viver o máximo possível a sua essência, né? E quanto mais a gente for espontânea, autêntica, mais a gente vai chegar nesse resultado, né? E uma outra coisa é que na tua fala eu lembrei de um negócio também. Isso é o mais legal, gente. É o mais legal dessa conversa aqui, é que tu falou um negócio que me lembrou de outro agora. A gente se colocar em situações em que a gente é ruim mesmo. Ponto final. Ali eu acho que dá uma baixada no ego tão grande. Vou dar um exemplo. A gente corre, mas a gente é bem ruim. Só que a gente é muito boa, baseado de quando a gente começou. A gente está muito melhor mesmo em relação a quando a gente começou a treinar a corrida. Mas se a gente se comparar com as outras pessoas, a gente está muito ruim ainda. Mas muito ruim. E ali é uma situação que é óbvio que eu quero melhorar na corrida, mas ela não é o meu trabalho. Então eu vou melhorar numa velocidade, tipo, muito devagar em relação, talvez, à pessoa que ganha o dinheiro correndo. Em compensação, no meu trabalho, eu quero dar o melhor o tempo inteiro. Na escola, né, a gente quer o tempo inteiro que a escola vá para frente, que ela ande com as próprias pernas e que as pessoas conheçam ela. Então, essa situação da gente se colocar em coisas que talvez a gente faça pela primeira vez e que a gente seja ruim, seja um ponto de partida para a gente se colocar no nosso lugar. E aí eu vou trazer o meu ponto de vista, porque, como a Ana comentou, a gente corre. E a Ana é uma pessoa que tem um ego bem elevado. Já não é o contrário do meu, que não é assim tão elevado. E eu já não tenho essa percepção que a Ana tem, né? Que ela se considera ruim na corrida. Eu me considero excelente, assim, e cada vez eu vejo que a gente vai melhorando e evoluindo desde quando a gente começou. Nem, por exemplo, eu nunca tinha imaginado na minha vida correr 21 quilômetros e eu corri 21 quilômetros. Então, assim, a Ana ela sempre fica olhando a pessoa que corre mais rápido, a pessoa que faz o melhor desempenho, a pessoa. Então, ela se considera ruim, mas ela está excelente no desempenho desde que a gente começou, assim. Então, é, é interessante, assim, como a gente tem pontos de vista diferentes, baseado na percepção e nas coisas que a gente foi vivendo ao longo da vida, assim. Então, porque querendo ou não, a autoestima, ela vem muito de encontro com a percepção que a gente tem de nós mesmos. É verdade. E assim, esse parâmetro de comparação também é o que faz diferença, né? Que nem você falou, se comparar aos corredores profissionais, tu sempre vai estar lá no chinelo. Mas se for comparar com a média da população, talvez tu já tá acima. E aí esse trabalho de comparar com a gente mesmo é que é um exercício assim que é válido, né? Porque vai ter sempre alguém melhor que tu e pior em algum aspecto da vida. Eu sempre falo assim, eu sei que eu não sou pior, não sou melhor, mas. E aí, vem de encontro com outra coisa que eu me lembrei agora também, outra forma de lidar com a autoestima para mim que me ajuda é o humor. Porque daí, quando eu faço alguma cagada, quando eu me arrependo, ou quando não foi legal, não fui legal comigo mesma, eu procuro encontrar um jeito de achar isso engraçado, sabe? Porque isso me ajuda a trazer mais leveza. E se a gente fica ali na culpa, com chicotinho e nananã, isso baixa muito a tua vibração, né? E aí tu dá a risada porque eu já me vejo contando as histórias do que deu errado lá no futuro, sabe? Eu tirando sarro de mim mesma. Então eu já começo tirando agora. E essa é uma característica que eu tô aprendendo com a Danusa, de rir das coisas. Isso que a Vivi falou, ela sempre me puxa. Não, mas tá bom, tá bom. Porque eu tenho essa coisa de botar a régua lá em cima. Eu fico mandando para ela todos os recordes de corrida que aconteceram nos últimos tempos. É isso, assim, tipo, o meu problema, que é uma construção, o que a gente está falando aqui não é porque nós três temos a melhor autoestima do mundo, não. A gente está jogando para vocês as nossas verdades e as nossas fraquezas também. Né? Então, eu sou uma pessoa que coloca a régua muito lá em cima. E eu fico nessa busca de alcançar.
de alcançar, baseado nessa minha régua que é muito alta. E escutando a Vivi falando isso, né, que para ela tá excelente e tal, me coloca nessa posição também de dar literalmente essa baixada e me enxergar que, tipo, gente, eu não tô tão ruim assim. Numa corrida com 1.000 pessoas, aquela na minha categoria, eu chego ali em oitavo, né? Então, assim, eu não tô tão ruim assim. Só que eu preciso o tempo inteiro olhar, né? Ser lembrada, às vezes, disso, de que, não, Ana, tá ótimo, tá excelente, olha o quanto você já melhorou. E foi essa conversa que a gente teve essa semana, né? Eu e a Vivi, a gente conversou muito sobre isso, assim, dessa coisa de eu colocar a régua lá em cima e aí às vezes eu me frustro porque a régua é muito alta e eu não chego lá, mas não é que eu não estou caminhando, né? Não estou indo em direção a esse objetivo. Só que para mim parece que eu tô há 10 anos me frustrando que a coisa não chega onde eu quero. É que a régua tá muito alta. Vê, né? E eu já gostaria dessa régua um pouquinho emprestada. Por isso que é bom da gente trocar entre mulheres, porque a gente se inspira, aprende umas com as outras, porque eu já não elevo muito a régua para eu não me frustrar. Só que o que que acontece? Eu fico um pouco estagnada. Eu tô há 2 anos e meio no CrossFit e assim evoluí muitíssimo pouco em quesito de força, né? Eu vejo as meninas entrando depois de mim em 3, 4 meses elas já estão pegando mais peso que eu, conseguindo fazer movimentos que eu ainda não consigo, porque o meu ritmo é esse, é devagar e sempre. Eu prefiro ser constante e não parar. Porém, isso também não me faz evoluir da forma como talvez lá no fundo eu gostaria. E admiro quem consegue, sabe? Então vamos equalizar nossas réguas. Vamos juntar as duas aí chegamos na Vivi. Isso! Boa. Ana, eu ia te perguntar justamente se isso não te faz, não te traz sofrimento, assim. Muito. Muito sofrimento. Crises de enxaqueca, azia, problema no fígado, problema de pele, Acho queda de cabelo. Acho que a grande questão que a Danusa tinha comentado antes é a questão da comparação, né? E agora a gente tem um leque muito maior de comparação por causa das redes sociais, que antes a gente não conseguia ver como que a pessoa lá famosa vivia. E hoje a gente convive com ela dentro da casa dela, e aí começam muitas comparações. E aí com isso vem a questão, né, de quanto mais a gente se compara, mais a gente começa a se diminuir. Então, assim, de calma, qual que é o meu possível, né? Eu vou avaliar dentro da minha realidade o que que eu posso melhorar, o que que sem ser muito devagar, mas também sem ser muito acelerado para isso causar um dano. Tem uma frase ótima que eu escutei e me lembrei agora. Quem compara, para. Porque é isso, né? Você às vezes deixa de fazer. Por exemplo, eu trabalho com gastronomia inclusiva e já pensei em dar workshops, oficinas, online, presencial, mas eu fico pensando, mas meu Deus, tem tanta gente muito boa já fazendo isso, por que que eu vou fazer? E aí meu marido procura sempre lembrar, Danusa, mais a tua carisma, as pessoas se conectam contigo, tu é uma pessoa muito acessível. Mas aí é essa sabotagem, né? Agora eu fiquei pensando, gente, na verdade eu me saboto pra caramba. Vou pegar um lencinho. Insight, né? Mas só voltando um pouquinho que a Danusa falou assim, que ela considera que ela evoluiu pouco no CrossFit. Mas às vezes qual era o objetivo, o teu objetivo, né? É diferente às vezes da pessoa que você comentou que entrou lá e tá pegando mais peso. Às vezes a pessoa quer participar de competição e você não, quer cuidar da saúde. Então, assim, você está se comparando, que nem a Ana, né, faz. Ela se compara com um atleta profissional, né? E aí tu tá se comparando com alguém que vai querer competir para ganhar uma competição e o seu objetivo é outro. Só que aí você fica ali na comparação de que você não é boa o suficiente, mas olha quanto você evoluiu desde que você começou até agora. No caso da Ana, né? Sendo que ela, além de atleta, né? É mãe, tem a empresa dela,
trabalha lá para a nossa escola associativa, então realmente um atleta às vezes não tem todo esse dinamismo na vida, né? Então aquela frase não dá para ser boa em tudo, mas a questão ali que você trouxe é verdade, assim, eu vejo assim essas que estão evoluindo muito mais rápido que eu, tem esse ímpeto competitivo de querer participar de campeonato e tal, e eu já não tenho. A minha meta era criar como se diz, uma Rotina. previdência de músculo, assim. Eu não vou falar poupança, porque poupança já está embaixo hoje em dia, né? Pode ser né, uma bolsa de ações, assim, de músculo. E realmente, assim, a minha massa muscular aumentou, melhorou. Mas é isso, se eu olhar para as outras pessoas, eu vou ficar bem, bem frustrada. Eu vou propor um exercício para nós três. Que vai ser bom para você, bom para mim. E a Vivi vai sempre entrar no gancho aqui. A mais equilibrada, né? Sim, como se eu não me frustrasse na vida, né? Mas tudo bem. Tu falou isso, essa questão, né, de mais músculo e tal. Tu consegue ver? Teve uma foto que tu postou de biquíni que dá para ver. Tu tava na praia e que eu comentei ainda que tu postou. Talvez, se a gente pegar foto de 2 anos atrás, mas eu não tô falando para mostrar, não é para mostrar para as pessoas, mas a gente fazer, e vocês que estão ouvindo a gente também fazer esse exercício. Pegar uma foto de 2 anos atrás e fazer uma foto agora, para ver como a gente está. Porque com essas falas de vocês, muitas coisas assim eu vou internalizando aqui, e se eu olhar para mim hoje, eu estou muito melhor do que 2 anos atrás. Tem coisas que não, né? Por exemplo, esse ano meu cabelo tá caindo tudo, mas eu não tô não fazendo nada, né? Quando eu vi que começou a despencar, eu comecei a ir atrás de buscar formas de melhorar esse aspecto que me incomoda. Mas uma coisa que a gente sempre brinca nos treinos de corrida é que a gente fala, né? Esse ano o shape veio, mas a gente tá há quantos anos falando isso já? Só que eu olhei um vídeo que eu postei ontem. Olhem a percepção. Agora, né, vamos ter que contar. Eu falei pra Vivi, postei os stories e tal. Gente, eu vi que a minha postura tá horrível. E a Vivi, ela nem enxergou que eu tô corcunda. Agora fala que tu enxergou. Eu falei, não, eu fiquei olhando para nossas pernas cheias de músculos. Aí ontem eu fui rever esse vídeo pra repostar ele. E aí eu comecei a olhar pras pernas. Gente, tô bonita. Tá bem bonita. As nossas pernas estão bem bonitas. Mas- Daí eu parei de olhar que eu tô corcunda. Mas é claro que agora eu vou de volta, eu vou corrigir isso, né? Porque eu sempre tive uma postura muito bonita. Depois da maternidade a gente acaba ficando mais assim, né? Mas eu não tinha olhado pras pernas, eu só tinha olhado que a minha corcunda tava horrível. E uma dica para autoconhecimento é justamente isso, é você focar no que você é bom. Porque senão você olha, eu não tô boa nisso, mas o que que você faz bem? Eu cozinho bem, eu costuro bem, eu manipulo bem. Então, assim, focar no que você é boa e aí você vai melhorar isso. Não é que você vai negligenciar as outras coisas, mas as outras, aos poucos, você vai melhorando. A gente tende a não valorizar, né, o que a gente tem de bom. Na verdade, a gente nem olha às vezes como um valor, porque às vezes está tão intrínseco em você que você às vezes precisa. Daí nesse ponto eu acho legal o outro valorizar e trazer isso, né? Eu acho a questão de valorizar o outro e a comparação que é boa é quando você admira outra pessoa. Então você admira outra pessoa e você começa a ver assim, então o que eu valorizo em mim? E aí você começa a conseguir melhorar, evoluir. Uma coisa que eu lembrei agora, que a gente faz muito na escola, nós como famílias, né, dessa escola associativa, a gente estuda o tempo inteiro autoconhecimento, porque nós não educamos os nossos filhos, né? A gente se autoeduca para que eles nos imitem, né? E com esse processo da escola, me veio muito isso, assim, né, ao que a gente é boa, porque às vezes a gente pensa, eu vou falar um exemplo agora, né? Nós somos uma teia de características, né? E às vezes a gente sobe mais uma parte e a outra fica mais embaixo.
Mas quando a gente é muito boa em alguma coisa, é natural a gente querer buscar melhorar outros aspectos também. E às vezes a gente acaba melhorando esses outros aspectos por pressão, digamos assim, daquilo que a gente é melhor. Eu tenho uma comunicação que é, digamos assim, a minha voz é imponente. Eu tenho uma forma de falar que ela é mais autoritária, né? As pessoas acham que eu estou mandando o tempo inteiro, e às vezes eu só estou falando de boa. E eu preciso, não é que eu preciso, às vezes as pessoas exigem que eu suavize isso. Só que eu, Ana, enxergo isso como o meu poder. Quando eu chego num lugar e falo dessa forma e tenho essa postura, onde exatamente eu preciso ter essa postura, me traz muitos benefícios, né? Do que aparecer num lugar falando doce desse jeito, toda encolhida. Não, às vezes eu preciso ser imponente, mostrar esse poder. Então, sempre, talvez não, talvez eu preciso achar esse ponto de equilíbrio, que não é todos os lugares que eu preciso chegar dessa forma, já com os dois pés na porta, né? Mas é algo que a gente precisa se avaliar o tempo inteiro. Então, isso que a gente está falando aqui, que é quase uma sessão de terapia agora, né? É essa autoavaliação o tempo inteiro que vai trazer esse equilíbrio. E eu não estou falando numa posição que eu já estou 100% equilibrado. Estou falando numa posição de alguém que busca esse equilíbrio ainda. Até porque a gente nunca vai parar de buscar, né? Isso vai ser constante. Então, assim, a gente fala o que a gente já aprendeu até agora. Aí, daqui a um tempo, a gente vai falar outras coisas. Exatamente, pode ser que tudo isso aqui que a gente esteja falando, daqui uns 4 anos, a gente vai dizer outras percepções que a gente tem em relação a esse assunto, né? Eu acho que vem muito de encontro isso que tu trouxe, de ter essa sensibilidade, assim, de sentir o quanto esse ambiente está propício, essas pessoas a receber essa tua presença, né? E que é muito importante e que nos traz muitos benefícios lá na escola também, né? Porque eu sempre, quando eu vou ter reunião com o empresário, eu chamo ela junto, porque traz essa segurança que me falta. O que acontece às vezes é que eu acredito, porque eu já estive nesse lugar, que pode incomodar algumas pessoas, porque justamente essa parte não está bem resolvida dentro delas. Eu, como sempre fui uma pessoa muito insegura, na presença de pessoas mais autoritárias e seguras de si, eu tendo a querer sumir. Assim, eu até evito. Mas agora eu vejo que, na verdade, é porque eu estou muito distante de me sentir empoderada, né? Mas quando eu deveria, na verdade, admirar e buscar ser um pouquinho mais assim. E aí ela não teve escolha, né? Porque ela tem que conviver comigo todo dia por causa da escola. Então, antes ela fugia, agora não tem como. Eu pego e puxo ela ainda, né? É karma ou dharma. O que a Ana falou me trouxe, eu lembrei agora do meu processo, né, de autoconhecimento e autoestima. E assim, no começo, quando eu era mais jovem no colégio, eu sempre fui assim, mais estilo a Ana, assim, tipo, falar, não sei o quê, né? Mas, e aí as pessoas me criticavam. E aí eu comecei a ficar que nem a Danusa, assim, me diminuindo. E aí depois eu percebi que isso fez mal para mim, fez muito mal, de eu querer, né, me encaixar no grupo, né? E aí foi quando eu comecei a me posicionar e entender que existe, a questão não é o jeito que a gente fala. Claro que existem formas de falar, existe a fala assertiva, não agressiva, nem passiva, existe a forma certa de falar, mas ao mesmo tempo quem está escutando, como é que está a autoestima da pessoa, que foi o que a Danusa falou agora. Às vezes a pessoa está tão incomodada ali com o jeito dela, que ela pega e critica a outra pessoa, o jeito, porque eu já fiz teste, assim, já percebi que às vezes a forma como eu falo depende, tipo, eu me sinto mal ou bem como a outra pessoa está recebendo. Então, assim, às vezes a pessoa recebe muito mal, mas é porque aquela pessoa, ela se incomoda com o meu jeito de ser. E às vezes eu falo a mesma coisa para outra pessoa e foi super tranquilo. Não foi, então aquela outra pessoa ela tá mais resolvida, assim. E aí eu comecei a também questionar essa questão de assim, se as pessoas criticam é porque você precisa melhorar.
tá, quem tá me criticando? Essa pessoa, né, como que ela tá, essa pessoa? Ah, então, não, essa pessoa não vou avaliar o que ela critica. A crítica dela não é para uma crítica construtiva, é só uma crítica para querer me colocar mais para baixo. Então eu ignoro. Então aquela pessoa, né, não quer me achar grosseira? Ok, essa é uma posição sua. Eu sou assim mesmo. Mas não que eu digo assim, eu sou assim mesmo, mas no sentido porque eu já sei que essa pessoa está me atacando para querer me diminuir, tirar, né, as minhas qualidades. Então é algo assim que eu trabalho constantemente. Não tem como a gente dar conta das feridas abertas que as pessoas carregam consigo, né? Porque às vezes é isso, vai estar mexendo ali e não é tua responsabilidade. A tua responsabilidade, sim, é ter consciência do que tu está falando, fazendo, desde que não agrida o próximo, tá tudo certo. Mas tem coisas que não nos cabem. A gente não sabe como vai reverberar, como você falou. A mesma palavra, a mesma entonação para uma pessoa vai cair de um jeito, para outra vai cair de outro. E assim é com a gente também, né? Às vezes a Ana pode me falar de um jeito, que nem às vezes a gente brinca, né? Não leva pro coração, porque às vezes não são palavras fáceis de dizer, mas ao mesmo tempo é no intuito da gente construir algo diferente do que tá sendo construído, né? E, de novo, né? É uma construção diária da vida inteira, né? Porque a gente vai tendo esses altos e baixos, né? Essa caminhada, ela não é assim, né? Ela vai, desce. Então, eu mesmo com esse meu jeito, né? Eu tô o tempo inteiro querendo levantar as pessoas e tal, e chamando, né? Eu tenho as minhas quedas também, que foi justamente o que aconteceu essa semana, né? Eu entrei numa queda em todos os aspectos, porque a autoestima, a gente falou, né? Tem a ver um pouquinho com a aparência, mas eu acho que tem mais a ver com as outras inseguranças, né? Em todos os outros aspectos da nossa vida. E tudo isso que a gente está falando só mostra que a autoestima ela é muito subjetiva, né? Cada uma aqui entende a autoestima de uma forma, né? Tipo, bem diferente. Isso é o mais engraçado, porque a gente conversa, né? Mas a gente nunca teve essa conversa, assim, sentar e falar sobre um assunto específico, né? E o que eu percebo é isso, assim, eu tive uma construção, né, baseado na minha educação, no ambiente onde eu vivi, onde a minha família, por exemplo, né, por parte de pai, sempre estudou. Então, são pessoas com uma inteligência um pouco acima da média, né? O meu avô sempre priorizou com que os filhos dele estudassem. Então, a gente tem essa bagagem, né? Eu tenho tio que fala, sei lá, 9 línguas. Então, quando eu falo da régua, que a minha régua é muito alta, é porque a minha volta tinham réguas muito altas, em todos os aspectos, né? Então, falando de beleza também, parte física, né? Os meus pais são muito bonitos, a minha irmã é muito bonita. Então, isso vem das coisas que estão à nossa volta. Então, a autoestima, a gente está falando isso aqui, o resumo é que ela é muito subjetiva e ela é baseada no que a gente viveu na infância também. E uma das coisas que eu vejo hoje, né, como mãe, é isso, né? Como construir uma autoestima legal para minha filha sem que ela passe por tantas subidas e descidas, né, ao longo da vida. Ilusão que você vai amenizar o sofrimento da sua filha. Não, amenizar não vou, mas talvez Talvez, né, oferecer como se diz, uma nutrição nesse aspecto, né, para que lide melhor com esses altos e baixos. ou talvez até por causa desse meu jeito, ela também eleve muito a régua dela e dê tudo errado. Acho que não tem dar errado, né? A questão é que toda pessoa vai se frustrar, independente, né, da bagagem que teve. As mães, elas sempre acham, né, que vão conseguir amenizar o sofrimento dos filhos. E às vezes, quanto mais protege, pior é depois que vai para a sociedade, ou quando não protege nada, também é pior. Então, assim, não existe uma regra, um jeito certo de fazer. Sempre, claro que é como nossos pais, eles também fizeram o melhor que eles puderam
E a Ana tá dando o seu melhor, a Danusa também. O que eu sempre levo para mim é o amor, porque enquanto a gente amar e estiver presente, isso vai dar segurança, né? Isso já é comprovado cientificamente que a criança é, é um pilar para ela se sentir, né, amada. E isso vai trazer a segurança para a vida, assim. Então, independente de, obviamente, lidar com frustração, baixa autoestima, ela vai ter sempre um chão, né? Uma base segura que ela pode depois se alavancar novamente e voar. Eu lembrei de uma outra frase que eu ouvi esses dias. Eu preciso ser lembrada, às vezes, dessas coisas, né? Tu falou isso, eu lembrei. Que o que a gente fizer na criação dos filhos vai levá-los à terapia. A única coisa que não tem conserto é não interagir com a criança, sabe? Ignorar, né? Você ignorar a criança, isso não tem cura, né? Vai marcar ela pro resto da vida. Mas o resto vai dar errado e vai levar para terapia. Então, agora que eu lembrei disso, eu já fico assim, tá bom, tá bom. Solta, né? Solta. Que não nos cabe, né? Muita coisa. E eu acho que agora a gente pode, depois dessa conversa, né? Não sei se vocês têm mais alguma coisa para complementar ou não, dizer, só concluir, digamos assim, o que é autoestima para cada uma de nós, depois dessa conversa, depois dessa troca, essa sessão de terapia, o que vocês queiram chamar para vocês, né? O que é autoestima? Ai, eu acho, para mim, é um senso de valor, assim, o quanto você zela por você, o quanto você se valoriza e como isso reverbera nas suas relações, seja contigo mesma, com as outras pessoas, com o trabalho, enfim. Para mim, é o que, junto com o que a Danusa falou, mas também é quanto que eu me conheço e quanto que eu consigo analisar as situações que acontecem comigo, entender as emoções que eu sinto, como que eu consigo trabalhar com as emoções, como elas chegam, o quanto eu consegui evoluir, às vezes da mesma forma que a pessoa, porque da mesma forma que às vezes as pessoas interpretam mal, eu também interpreto de outras pessoas, mas como que eu consigo não me afetar pelo que está acontecendo, assim. Então, isso que é uma busca constante, né, do autoconhecimento, autoconfiança, e aí todos esses aspectos vão se juntando que resultam na autoestima. E no meu caso, eu acho que é uma mistura de tudo, né? Tem a ver, sim, com a parte estética e tem a ver também com essa parte de, eu vou falar bem inteligência mesmo. Para mim, né? Eu me sinto muito mais segura quando eu vou falar de algo que eu super domino. Então, o palco é meu, ali eu domino. E me sinto poderosa, mesmo se eu tiver esculhambada de moletom. Então, eu sempre tive esse prazer, né, de estudar, 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 para dominar assuntos, para eu poder falar sobre esse assunto. Então, para mim, o que mais deu, eu acho que esse start em querer melhorar a minha autoestima e achar esse ponto de equilíbrio foi quando eu me tornei professora. Porque daí, ali no palquinho, na frente dos alunos, minha obrigação era ser a melhor, mesmo que a régua deles era muito baixa porque eles estavam iniciando, né, dentro desse assunto. Então é uma mistura da parte física com essa parte emocional e a inteligência mesmo, de busca de conhecimento. Então, e a gente tem algo bem legal para vocês, para quem ficou até aqui. No final, no link, vai ter um link aqui embaixo com acesso a um e-book com exercícios para que vocês busquem esse equilíbrio da autoestima. Então, ali vai ter as nossas falas, as nossas reflexões e alguns exercícios para vocês fazerem em casa que vai trazer esse equilíbrio. E já aproveitem para curtir, comentar e compartilhar. Muito bem. Obrigada, gente. Beijão. Até a próxima.